começou a fazer dieta e tá com uma fome de leão, fome daquelas. Afinal de contas, isso é normal? Não é normal? Tá acontecendo alguma coisa errada? Não sabe? Então bora descobrir um pouquinho o que acontece no seu corpo durante o déficit calórico. Pra quem não me conhece, meu nome é Lu Rosa, eu sou estudante de nutrição, ex-obesa e eu trago aqui conteúdo sobre emagrecimento para você que quer emagrecer e também conteúdo sobre a minha rotina fitness, minha rotina de emagrecimento, então eu te convido a se inscrever no canal e me acompanhar também nas outras redes. Primeira coisa que eu tenho que deixar bem claro é que é sim normal o nosso corpo responder ao déficit calórico com a sensação de fome. O seu corpo, ele sempre vai tentar entrar em equilíbrio, tá? E quando tu começa a diminuir ali a quantidade de calorias que tu ingere no teu dia a dia, ele precisa se reequilibrar. Isso envolve diversos fatores, tanto emocional quanto hormonal e fisiológico. E uma das principais respostas que você tem do seu organismo para tentar ali manter o equilíbrio no seu peso, afinal de contas, você já deve ter ouvido falar disso, mas o seu corpo ele não quer que você perca essa reserva de gordura, tá? Então, nosso corpo ele nunca vai se sentir confortável emagrecendo, nunca vai se sentir confortável em déficit calórico. E é justamente por isso que a resposta do nosso organismo é aumentar a nossa sensação de fome, para que a gente comece a consumir mais calorias novamente, consiga manter ali nossa reserva de gordura, que para ele é a nossa reserva de emergência. Vamos pensar ali numa pessoa, Mariazinha começou ali o seu processo de emagrecimento. Mariazinha comia bastante, comia muitas calorias durante o dia, então o seu corpo era muito acostumado ali a ingerir 2.000 calorias por dia, tá? Ela começou a fazer uma dieta, ela quer emagrecer, não tá satisfeita, começou a dieta. A primeira coisa que vai acontecer com a Maria nessa segunda-feira de dieta, porque todo mundo começa dieta na segunda-feira, é que ela vai ter uma sensaçãozinha de ansiedade, tá? Por quê? Porque ela tá mudando o comportamento dela. E quando a gente muda a nossa alimentação, muitas vezes a gente tá querendo mudar um comportamento e um hábito que a gente tem a nossa vida inteira. Então, supondo que a Mariazinha, ela comeu besteira a vida inteira. Então, mudar a dieta dela, começar a comer legumes, verduras e frutas, parar de comer essas besteirinhas, isso gera um certo desconforto para ela, tanto físico quanto emocional. Está saindo completamente da nossa zona de conforto e indo para o desconfortável, tentando readaptar todos os nossos hábitos. Esse processo de readaptação dos nossos hábitos, essa ansiedade que a gente tem para ver resultados, essa ansiedade que a gente tem de acordar de manhã, por exemplo, não saber qual alimento escolher, de passar pelaquela padaria que a gente sempre passou e sempre comeu ali um pão de queijo, uma coxinha, e não fazer isso, né, ter que reestruturar nossos hábitos, nossos comportamentos, isso gera assim bastante ansiedade, tá? E muito estresse também. O estresse e a ansiedade mexem com dois hormônios que indiretamente controlam muito o nosso apetite. Além de questões de gatilhos de comportamento, né, alimentar, como às vezes várias pessoas quando ficam ansiosas, ficam mais compulsivas, etc. É importante a gente ter a nossa dieta muito alinhada, principalmente nesse início, gente. Por quê? Porque uma dieta alinhada, uma dieta que vai te gerar menos frustração, te gera menos ansiedade, te gera menos estresse e desregula menos esses seus hormônios que são o cortisol e a insulina, tá? Para você conseguir diminuir essa questão de ansiedade e estresse do seu processo de emagrecimento, é uma boa e franca conversa com a sua família, tá? Então, é muito importante nesse período as pessoas que moram com você, as pessoas que moram na sua casa, saberem do seu objetivo e estarem contigo nessa batalha. Quando a gente começa a querer sair da obesidade, demora muito tempo pra gente se sentir confortável em volta dos alimentos que nos geram gatilho, em volta de pizza, hambúrguer, bolacha, sem fazer com que aquilo nos cause algum tipo de compulsão, tá? Então, eu tô há muito tempo já nesse processo de mudança de hábitos e até hoje eu não compro aqui na minha casa esses alimentos no dia a dia. Se eu tenho no dia a dia, isso me gera uma ansiedade absurda. Então, se tu tá no teu início de processo de emagrecimento, é muito importante que o pessoal que mora com você na sua casa esteja consciente da necessidade que você tem de mudar de hábitos, tá? Segunda questão, gente, é quando a gente começa, né, a ingerir menos calorias, quando a gente entra em déficit calórico, isso causa mudanças hormonais significativas. E essas mudanças nos acompanham em torno de todo o nosso processo de emagrecimento, inclusive
inclusive após o nosso emagrecimento, né? Tem diversos hormônios que são responsáveis pela sensação de fome e de saciedade no nosso organismo, mas existem 3 principais que eu vou citar aqui para vocês e eu vou explicar o que ocorre. Quando você começa a restrição calórica, né, o déficit calórico, o teu corpo ele tem uma resposta rápida para tentar manter o equilíbrio energético, que é o aumento da grelina. Grelina é o teu hormônio responsável pela fome. Ele é produzido no seu estômago e a partir do momento que o seu corpo percebe que diminuiu a quantidade de ingestão calórica diária, ele aumenta esse hormônio. Então, fisiologicamente, é natural o aumento da fome quando tu começa a emagrecer. É natural e é uma coisa que a gente tem que aprender a burlar conforme a gente vai passando pelo processo de emagrecimento. Porque sim, tem outras coisas que vão também piorando um pouquinho esse fator aí, tá? Quando a gente diz que o obeso tá ali lutando contra o corpo dele para conseguir emagrecer, é real, tá? E eu nem falei aqui do processo inflamatório do nosso corpo, porque isso é assunto para outro vídeo. Então, a grelina é um hormônio que é produzido no estômago que aumenta o nosso apetite, né? Então, a grelina manda ali pro sinal, né, pro nosso cérebro que a gente precisa ingerir comida, né? Que tem pouca comida entrando ali. Por quê? Porque ele estava acostumado com 2.000 e poucas calorias por dia. E agora tu tá ali num déficit calórico de 1.500 calorias. Opa! Que é isso, vamos aumentar o hormônio da grelina, vamos pedir para essa pessoa mandar rango para dentro. Por quê? Porque teu corpo ele não quer perder o estoque de gordura. A gente tem a diminuição da leptina, que é o nosso hormônio da saciedade. A leptina ela é produzida nas nossas células adipócitas, ou seja, nas nossas células de gordura. E ela manda sinal para o nosso cérebro que a gente está satisfeito, saciado e que a gente não precisa mais comer. Quando a gente começa o déficit calórico e começa ali a emagrecer, a gente começa ali a perder gordura e os nossos níveis de leptina, que antes eram altos, né? Porque normalmente um organismo obeso, por ele ter maior quantidade de células de gordura e maior quantidade de gordura armazenada nessas células, ele tem um nível da leptina bem alto normalmente, né? É natural que seu nível de leptina acabe diminuindo. Então pensa comigo, você tá ali fazendo dieta, você tá dando seu melhor. E o seu hormônio grelina, que é o hormônio da fome, aumenta, o seu hormônio da saciedade diminui. Então você tá com a fome aumentada, com a saciedade diminuída e tentando emagrecer. Socorro! Também tem um outro hormônio que também é super importante, né, no nosso processo de emagrecimento, que é a insulina, porque ele é responsável pelo metabolismo da glicose, ou seja, ele é responsável por pegar a glicose e levar ali para a célula de gordura para ela ser armazenada na célula de gordura. Então, quanto menor os nossos níveis de insulina no nosso corpo, é por isso que é tão importante a questão da gente controlar os picos de insulina que a gente tem. Normalmente, quando a gente começa o processo de emagrecimento, a gente ingere menos calorias e normalmente são calorias de mais qualidade, que não vão nos gerar ali um pico de insulina e que vão manter os nossos níveis de insulina mais estáveis, controlados e mais baixos. Então, o que acontece? Com a menor quantidade de insulina, é normal que haja pior utilização da glicose pelo nosso corpo, inclusive que haja a queima, né, de gordura que a gente tem armazenado, o que contribui indiretamente para o aumento da nossa fome. Diversas adaptações metabólicas que o nosso corpo sofre quando a gente começa a entrar em déficit calórico, e é natural que isso ocorra. Só que existem diversas atitudes e comportamentos que a gente pode ter para melhorar esses sintomas. E ainda essa semana eu libero para vocês um vídeo só sobre isso, tá? Como diminuir a fome. Então se inscreve no canal para você não perder e ativa também o sininho. Vocês têm que entender, gente, que essas etapas são naturais do processo de emagrecimento e não é por causa disso que você tem que desistir. O que você muitas vezes tem que fazer é repensar na estratégia de emagrecimento que você está tendo. É como eu expliquei para vocês diversas vezes, você tem que escolher uma dieta que te gere menos frustração, menos ansiedade, tá? Então você tem que ser gentil consigo mesma. Sinceramente, olha a quantidade de mudança hormonal e metabólica que seu corpo já está passando com o processo de emagrecimento. Olha a quantidade de estresse que o seu corpo está tendo com o déficit calórico, né? Porque isso é estressante para ele, sim. Tá bom, meus amores? Então é isso, beijo e até o próximo vídeo.